Olha ele aí. E aí, beleza? Salve, salve. Como é que tá aí? Desculpa o atraso aí. Foi pepino de última hora que aconteceu. Ninguém manda e-mail 5 minutos pra você ir embora. Se alguém mandar, Oi? não leia, cara. Eu fui ler. Não, mas Ah, tem que ler, né? é. Aí atrasei um pouco. Atrasei 11 minutos. Eu tinha falado que o atraso tinha sido meu, né? Mas aí você já confessou. Aí tentei te salvar dessa, mas tudo bem, não importa. Ah, eu O sou que muito importa. honesto, eu sou muito sincero. Não, mas tá certo aí. Como é que você tá? Como é que. O foco da conversa não vai ser a quarentena, mas a gente tem que falar também um pouquinho. Como é que tá sendo a quarentena por aí? Bom, é, aqui em casa estamos bem. Minha esposa já estava meio que em quarentena há um tempo, né? Porque ela estava com a neném em casa desde outubro. Então, para ela já está normal, ela nem sente. Para mim tá um pouco complicado, porque eu estou trabalhando de casa e quando você está acostumado com aquele ambiente de escritório, todo dia você está na rua, todo dia você está, sabe, conversando com alguém, lado a lado, almoçando com um monte de gente, e você passa a trabalhar só em casa. Você tem que ter um foco diferente. É complicado. Eu estou tendo que aprender a trabalhar de casa, sabe? Que eu em casa não tenho muito foco. Acho que é normal isso para quem começa assim a fazer home office, perder um pouco o foco, sabe, passar um mosquito, você fica assim, né? Será que esse mosquito tem 6 patas? Será que esse mosquito tem seis? Você perde assim, tipo, então você tem que se focar naquilo, tem que se treinar e focar. Então, tô aprendendo, mas tá muito assim, a galera aqui tá muito dentro de casa, a grande maioria dos brasileiros em si estão dentro de casa, pelo que eu tô vendo, tá todo mundo com a campanha Fica em Casa, mas eu ainda assim eu vejo muita gente na rua, parece que ontem, eu vou ler agora porque eu não tive tempo, parece que ontem foi aprovado aí que a Garda pode, tipo, ser um pouco mais incisiva com as pessoas que estão na rua, porque tem bastante gente na rua ainda, então, estamos assim, estamos assim. É engraçado, né? Vamos. Vários países na Europa aí fazendo cada vez mais assim, estreitando, e aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, por exemplo, começou a abrir hoje, vários lugares já foram reabertos. É realmente parece até uma piada, né? Para não falar outra coisa. Mas enfim, vamos para a parte que interessa, vamos falar de coisa boa, vamos falar de TechPix. Não, tô de brincadeira. Cara, eu queria saber de você, quando você começou, a gente já falou isso várias vezes, mas é sempre legal isso. Quando você começou e por que você teve essa intenção de criar o How Much Dublin, que é um projeto sensacional? Quando a gente começou, a gente queria meio que. Opa, acabou. Ah, tá, foi meu computador. A gente queria meio que mostrar alguns preços aqui para os amigos, para a família, e quanto é que custava as coisas aqui. Meio que a gente sempre já fez isso, né? Desde quando a gente viajou, sei lá, para o Chile, Estados Unidos, enfim, outros países, a gente fazia isso, tirava foto de coisas diferentes, assim, e postava. Então, quando a gente começou a postar isso meio que para amigo, família, surgiu a ideia de, tipo assim, pô, a gente podia postar isso para geral, num perfil novo sei lá, vai ajudar quem tá querendo vir para cá. E começou numa brincadeirinha, assim, e aí depois foi tomando forma, foi tomando proporções maiores e foi crescendo, e a galera se ajudando e vendo que isso dava para realmente tirava a dúvida do pessoal que vinha para cá, porque quando eu vim para cá, a gente sempre falava assim, quanto que a gente vai gastar de mercado? Considere 20 euros. Gente, isso não é verdade. Isso definitivamente não é verdade. É assim, cada pessoa tem um tipo de custo, cada pessoa compra uma coisa. Por exemplo, se eu hoje falar para alguém quanto é que você gasta de mercado, eu considero comprar fralda, eu considero comprar mais, sei lá, lenços umedecidos do que uma pessoa que não tem criança, por exemplo. Então, não tem como eu falar, comparar o meu custo com ele. Então, quando a gente começou isso, falou assim, ó, vamos colocar aqui, porque aí as pessoas podem ver quanto é que custa e pode ver, saber se estruturar melhor para vir com uma base melhor de noção de preço, né? E você começou em que ano? Lembra? Eu acho que foi no final de 2015 ou no começo de 2016. Boa. Faz bastante tempo. Foi logo que a gente chegou aqui. Eu cheguei aqui em novembro de 2015, então logo a gente começou isso. Boa. E vamos fazer um overview aí, as pessoas gostam, né?
Quanto que você acha que gastaria mais ou menos o intercambista? Você pode intercalar o intercambista com o intercambista que tem mais dinheiro para poder custo de aluguel e comida na Irlanda. Sem considerar, lógico, fralda que você Ah. falou. Aí são questões de prioridade e outras coisas. Mas se a pessoa tiver filho, ela vai ter que gastar o dinheiro com a fralda e com lenços umedecidos. É, cara, aluguel. Muita gente me pergunta aluguel. Eu acho difícil falar assim, quanto você vai gastar de aluguel? Porque vai depender muito, vários fatores. Você vai morar sozinho? Você vai dividir a casa com quantas pessoas? Você vai dividir o apartamento, o quarto com das pessoas? Em qual região? Qual é o estado daquele imóvel? Então, assim, eu vejo muita gente falando entre 350 até quarto single, assim, que é para dormir sozinho no quarto, um quarto sozinho, tipo 800, 900 euros. Então não tem como a gente falar assim exatamente quanto, sabe? Mas né, Sim, entre esse miolo aí de 350 até 700 euros, bom, para dividir a casa entre 350 a 450, eu acho que é justo. Agora, para ter um quarto sozinho de single, realmente é uns 800 euros, que é mais ou menos uns 400 por pessoa, né? Agora, do entendi. mercado, mano, que você me perguntou, cara, eu acho que, assim, semanalmente, porque tem um negócio aqui que a galera não tem geladeira, igual no Brasil, aquela geladeira, aquela Brastemp, sabe? Que congela, degela, lava, enxuga e passa, sabe? Não é esse tipo de Aham. geladeira. Aqui geralmente é frigobar. Ou se tem uma geladeira grande, tem que considerar que a pessoa divide casa, tipo, com 6 pessoas, 5 pessoas. Então não cabe muita coisa. Então a galera acaba comprando aqui, você se adequa a isso, você aprende a fazer isso. A comprar, em vez de comprar para, tipo, o mês, 3 semanas, você acaba comprando, fazendo compra para, tipo, uma semana, no máximo uma semana e meia. Então você compra menos. Então acaba que você gasta menos no mercado. Você vai acabar gastando, sei lá, 25, 30, no máximo, são uns 40 euros por semana. Isso indifere de quem trabalha, quem tem mais dinheiro e quem tem menos dinheiro. Isso é para geral, cara. Então, o cara que tem muita grana, ele vai no mesmo mercado que o cara que tem pouca grana. Então, eles podem comprar coisas diferentes, mas a lista deles, o valor que eles vão pagar é mais ou menos o mesmo, não muda. Eu não vejo muito essa discrepância de poder de aquisitivo aqui assim, tipo, a galera nem no Brasil tem, sabe? Eu nunca fui no Pão de Açúcar no Brasil, que além de ser lugar de gente feliz, caro pra caramba, cara. Eu ia, sei lá, no dia, no Extra, que era mais barato. Carrefour também já achava caro, mas você vê pessoas do mesmo nicho que você, do mesmo nível que você. Agora você vai num Pão de Açúcar da vida, tem pessoas que andam com o cachorro no braço, sabe? Tipo, pessoas que vão de salto alto. Aqui não tem isso, cara. Aqui você vai no mercado, você vai ver pessoas de classe A, B, C, D, tudo junto, assim. E não tem essa diferenciação. Falei certo isso? Não tem essa Falou. diferença. É porque eu acho que, como você falou, né, o pão de açúcar, por exemplo, o quilo da carne já é mais caro. De você estar ali, parece que você já tá em outro lugar. Se o quilo da carne custa 30, no pão de açúcar vai custar 70. A mesma É, cerveja que você compra no Carrefour por 3, lá você vai comprar 7. Mas aí você vai falar, comprei no pão de açúcar. Mas o gosto é a mesma coisa. E eu é, acho que na Irlanda e na Europa é mais ou menos o mesmo preço. Tu vai encontrar tudo meio que com o mesmo preço. O máximo que vai acontecer é uma promoção de carne aqui, uma promoção de carne ali. Mas acho que os preços eles são bem parecidos, né? Entre os olha, mercados. depois que a gente começou esse perfil, eu comecei a me ligar mais em preço. Então, sempre que eu viajo em algum lugar, eu tento mostrar, sempre que eu viajava, né? Porque depois da Nenê, Aham. sabe lá Deus quando. Sempre que a gente viajava, a gente tentava tirar alguma foto, fazer algum vídeo falando assim: olha, estou em tal lugar e olha quanto é que custa aqui. Tem alguns lugares que sim são mais baratos. A gente foi para a Itália, que eu lembro que eu fui no mercado, fui no Carrefour lá, e o preço, assim, das coisas, tem coisas que são mais baratas e tem coisas que não. Por exemplo, aqui, vinho, você vai encontrar por, sei lá, 5 euros, 8 euros, 15 euros, dependendo do vinho. Se vocês entendem de vinho ou não, vocês sabem quando que é melhor, quando não é. Na Itália, cara, vinho, você vai achar, tipo, vinhos maravilhosos, assim, segundo as pessoas que tomam, por 4 euros, 3 euros, é muito barato, entendeu? Então tem coisas que são mais baratas, tem coisas que são mais caras. Eu fui para alguns países que eu fui, que eu comparei, foi Espanha, eu achei muito barato na Espanha, só que daí quando você começa a pensar em
em preço de mercado, essas coisas, tem que começar, nossa, Portugal é muito barato. Vamos comparar então o salário mínimo de Portugal e da Irlanda para a gente começar a falar de de poder de compra, poder de aquisição. Sim, é mais barato, mas a pessoa compra menos, certo? O poder de compra dela é menor. Então começa a pensar isso assim, no geral na Europa, o que eu enxerguei até hoje, dos países que eu fui, o poder de compra na Europa é sempre que mais ou menos o mesmo, sobe um pouco, tem uma variação pequena, mas é mais ou menos o mesmo, assim. Então quem trabalha aqui gasta, sei lá, 30 euros por semana, gasta 15 comprando a mesma coisa, dando números aleatórios, tá? Gasta 15 comprando a mesma coisa em Portugal. Por quê? Porque o salário mínimo lá é mais baixo. Enfim, eu acho que é tudo isso. O que você falou, a nossa queridíssima aqui, amiga da TPM Irlanda, falou que a taxa de álcool na Irlanda é maior, é um pouquinho, né? Isso bate aqui no coração para as pessoas que gostam de beber uma Imagina se não cervejinha. fosse, cara. Exatamente, se não fosse. Acho que tem que ser mesmo, né? Porque o pessoal já lota os pubs, já consomem com esse valor alto que é. Mas assim, foi o que você falou, né? Muita gente vai como turista e fala, ah, Portugal é um país dos sonhos e tal, as coisas são mais baratas. Mas é isso, né? Ele vai muito com o salário mínimo. O salário mínimo lá é menor, as coisas são um pouco mais baratas comparada com a Irlanda. A Irlanda, o poder de compra, que você falou, né? É um pouquinho só mais caro, só que o salário mínimo é um dos maiores da Europa. Então a gente tem que pensar nisso. E quando a pessoa pensa em se mudar, ela tem que pensar em se mudar não como turista, e sim como a pessoa que vai viver, ou intercambista, ou vai viver para sempre não, né? Mas por um tempo. Então acho que essa é a dica essencial. O que eu mais recebo, não sei se você recebe também, é isso. Ah, dá pra, tipo assim, Portugal eu achei mais barato, vale a pena ir para lá ou para Irlanda? Depende, o que você quer fazer? Você quer seguir carreira? Você quer viver um tempo, um ano sabático? Então acho que você tem que se posicionar antes do que você quer da sua vida para prosseguir e fazer isso daí. Enrolei Uhum. muito, né? Tentei falar bonito, acabei não falando muito bonito. Estou com sono. Estou de Eu sei que brindes. muita gente manda, quando eu faço alguns posts de comparação, comparando não o preço bruto, né? De tipo, sei lá, um pote de Nutella lá no Brasil quanto um pote de Nutella aqui. Não tem como comparar, assim, moeda por moeda. Você tem que comparar poder de compra, né? Então, quando eu ponho Uhum. comparação, eu não tento fazer assim, o pote de Nutella aqui custa, sei lá, 5 euros. Vezes 5, é o mesmo valor que o Brasil. Não, não tem isso, porque pro cara comprar um pote de Nutella por 5 euros aqui, ele trabalha 30 minutos. Para o cara comprar a mesma quantidade de Nutella no Brasil, ele trabalha tipo 20 horas. Então, isso que a gente tem que pensar quando fala de poder de compra. E aqui eu acho o poder de compra muito alto, cara. Sem brincadeira, assim, o cara que ganha o salário mínimo aqui e a galera que vem pra cá acaba trabalhando, sabe? Qualquer coisa que você trabalhar aqui, você ganha salário mínimo, meu, dá pra viver muito bem. Tipo, quando você tiver, claro que se você depende muito de aluguel. Aluguel é um problema aqui. Mas dá pra viver muito bem com o salário mínimo aqui, sabe? Todo mundo vai no mercado, você não tem grandes luxos, você não troca de celular todo ano, mas você vive bem numa boa, com salário mínimo. Eu acho muito legal isso aqui. Uma coisa que eu reparei muito nas minhas andanças pela Europa é exatamente isso. Acho que a gente, nós brasileiros, assim, em geral, quer muito ficar na moda, com roupa da moda e tal. E a Europa toda, o pessoal não liga muito para isso. Óbvio que existem algumas pessoas, mas a maioria vai na Primark, lá na Pennies, Na Penny, compra cara. moletom de 5 euros que vai durar um ano, mas tá bom e pronto, entendeu? Enquanto a gente aqui, que ganha um salário mínimo menor, junta o dinheiro todo para comprar uma roupa lá de 300, 400, 500 reais e parcelar em várias vezes no cartão. Acho que o pensamento do europeu é bem diferente, bem mais avançado nesse aspecto. Aqui, só uma pergunta. O meu amigo Dino Boy já fez 3 vezes essa pergunta. Ele quer saber se essa baba é de verdade. Olha, é de verdade, ó. É de, ver... é de verdade, viu? Respondeu aí. Então, Ela é de deixa... verdade. deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Você voltaria para o Brasil hoje? Agora, ainda mais com criança, cara, não. Eu acho que não. Como que. Eu não vou. Eu aprendi que assim, nunca diga nunca, né? Sim. Mas a minha visão hoje minha visão para os próximos 5, 10 anos é não.
Entendi. E como que é a vida, agora que você é pai, como que é a vida de... Não tem como comparar que você não foi pai no Brasil, né? Mas assim, como está sendo essa experiência de um país que não é o seu, você criar um filho? Você Cara, está vendo algum... a gente não teve filho aí, mas uma das melhores amigas da minha esposa teve filho 2 meses antes da gente. Então a gente sempre comparou muita coisa. No Brasil a gente via muita questão de tipo assim, é um mercado, um comércio da gravidez. Não sei se eu vou falar muito certo. Vai ter um monte de menina e mulher aí me criticando porque eu posso falar algumas coisas erradas aqui, tá? Então já peço desculpa. Tem muita coisa do tipo, descobriu que tá grávida, aí já tem um exame, já tem um acompanhamento, já tem isso, já tem aquilo, paga essa consulta, paga aquilo. Então, a cada 10, 15 dias você tá no hospital, numa consulta, enfim. Aqui, a gente ficou um pouco assustado, porque é o seguinte, vai fazendo os exames, tá tudo certo, valeu, te vejo daqui um mês. Aí a gente ficou assim, mas cara, a gente não vai fazer esse exame, aquele outro exame, essa coisa. O médico falava, não, você tá bem, você não precisa ficar vendo você, eu sei que você tá bem, entendeu? Então eles são muito assim, e eles são bons para gravidez, cara, eles são muito, você andou aqui, você viu que tem gente com 8 crianças, assim, 3 na barriga e 16 no carrinho. Eles são muito bons para entregar a criança. Então o médico aqui a gente achou muito assim, nossa, eles não cuidam direito, eles não cuidam não, eles não acompanham tão de perto. Não, porque não precisa. Teve uma seguidora minha que ela teve não é glicose, meu Deus, como é que é? Gravidez, diabetes gestacional. Ela falou que ela ia no médico toda semana. Toda semana ela tinha consulta. Então eu entendi que assim, o acompanhamento é realmente para quem precisa. Se a mãe está saudável, se a mãe está bem, faz os exames a cada uma vez por mês e tá tudo certo, não tem porque eu ficar te vendo, sabe? E a gente ficou meio assim no começo, mas depois a gente foi entendendo isso. E sobre outra coisa que eu achei muito legal, mais uma vez comparando com o Brasil, é que aqui, depois que você tem o nenê, primeiro que aqui os partos são só natural, né? Só se tiver Uhum. alguma complicação que vai para cesárea. E, e dizem que é melhor para o nenê, enfim, N coisas. Aqui nós tivemos parto normal e depois nós viemos para casa. A médica que acompanhou o parto, a médica do bairro, ela vem na tua casa, cara. Você não vai até o hospital, ele vem na tua casa, medir a criança, pesar, te ensinar. Tem curso para os pais, tudo de graça, tá? Ah, tudo isso que eu falei é de graça. Tem curso para os pais de como se portar na hora do parto, ou antes do parto, o que fazer, como se preparar quando tiver dor. Então, eles te dão um curso para os pais, do tipo, como ser pais. É muito legal, cara. São 6 semanas, acho. E depois a médica vem em casa, faz todo o acompanhamento, ensina a mãe a amamentar, tem essa aula de amamentação toda semana. Então, eles têm um acompanhamento da criança muito, muito próximo. Me falaram já assim, uma vez, que eles não cuidam muito da saúde do adulto, não. Se precisar de hospital, é só em último caso, tipo, que eles vão, tipo, sabe, realmente te atender. Mas para a criança, para a mãe, meu, eu vi, realmente. Os caras carregam no colo quando eu tinha criança, cara, vinham em casa, ligam direto. Minha esposa continua toda semana indo lá, tem um curso lá que a gente chama de curso de amamentação. Toda semana ela vai lá. É muito legal, muito E, bacana ter criança aqui. Fora a questão de custo que você vê, quando eu posto alguma coisa de neném, eu fico chocado com o que a galera fala aí do Brasil. Tipo, fralda. Você vai pagar aqui na promoção, você paga a fralda da Pampers por, sei lá, cheguei a pagar 6 euros, 4, 5 euros, uma coisa assim. Foi muito barato, enquanto no Brasil estava saindo tipo 50, 60 um pacote. Então, mesmo para criança, o custo de ter uma criança aqui é mais barato, entendeu? Entre outros produtos que eu tenho visto assim, que realmente, se tem condição de ter filho aqui de forma legal, tá? Não é vir aqui ter um filho do tipo, aham. sei lá, vou ter um filho aí de forma legal, que você vai ter um suporte do governo, que você vai ter como continuar com a criança, vai ter como ter uma continuidade aqui, vale super a pena. Eu quero dizer assim, se você tem um visto de trabalho, se tem um passaporte europeu e quer vir para cá, você está preocupado em ter família aqui, tira essa preocupação, cara. E você tem que se cadastrar? Como é que faz o cadastro? Como é que é feito esse cadastro para poder ter esse acompanhamento da mulher?
Nada, a mulher descobriu que tá grávida, vai lá e fala, doutor, estou grávida. Ela fala assim, tá bom, anota aqui. Aí a gente coloca no cadastro e é tudo do governo, vai tudo embora. Rápido Acabou, e fácil. acabou. No dia que nasceu, a médica falou assim, ó, fica com essa certidão de nascimento aqui, vai para casa que alguém vai te procurar. Aí depois de 3, 4 dias te liga e fala, olha, vou na sua casa, o endereço é tal, tá bom, posso ir tal hora, tal hora. Meu, 9 horas da manhã ela bate aqui em casa, põe a luvinha dela, põe os equipamentos no chão, conversa. Eu acho também que a gente entendeu assim, ela vem também para olhar a casa, eu acredito, que ela vem, ela Sim. olha, ela foi na sala, olhou, falou, vamos ficar aqui no quarto então, tal, para ver qual que é o ambiente para a criança. Eu acho que eles fazem tudo isso, um acompanhamento. Se a mãe precisar de acompanhamento psicológico, vai, tem um acompanhamento psicológico. Então, o cadastro é feito no dia que descobre que está grávida, que vai no GP, e aí o acompanhamento é feito progressivamente até a criança fazer, sei lá, 18 anos. Não sei. Mas Vamos você ver ainda. precisa ser residente da Irlanda, né? Porque senão daqui a pouco vai ter um monte de intercambista aí querendo ter filho. Então, cara, para ter alguns acessos, alguns benefícios, sim, você tem que ser residente. Ser residente não é, estudante não é residente, e, infelizmente, estudante tem o visto de permissão para ficar aqui. Residente seria um cara que tem visto de trabalho, passaporte europeu. Então, para ter acesso a alguns benefícios, até onde eu sei, tá? Posso estar falando besteira, não conheço 100% da regra. Precisa ser residente. Mas, se você está grávida e é estudante, os caras não vão negar atendimento, em forma alguma. Eles vão fazer o acompanhamento. Por que que eu digo isso? Porque eu tenho amigos que são estudantes, eu tenho amigos que estavam ilegal e tiveram criança aqui. E eles não deixaram de atender em momento algum. É Legal. primeiro pensar na vida, depois a gente pensa na burocracia. Show. Vou Mas eu não quero, ver mais. eu não quero incentivar ninguém. Tipo, ai, nossa, eu vou ter. Por quê? Porque tem alguns países que a criança nasce lá, automaticamente ela tem direito àquele passaporte ou direito à cidadania. Aqui não, tá? Aqui Sim. não. Eu tô lutando aí para essas coisas, mas aqui, se você, de 2005 para frente, se você não for residente, você tem que ser residente ou europeu e comprovar os últimos 3 anos estando aqui. Tem que comprovar com 15 milhões de documentos. São chatos. Então não é todo mundo que consegue. Ó, só umas coisas que aconteceram na live aqui. Parece que o Marião tá com vontade de ter filho aí, depois conversa com ele, porque tá na hora. Vai vir um Mariozinho aí, hein? Será, Aqui, deixa eu Marião? ver. Já amo essa criança, cara. Aqui, o que você mais gosta da Irlanda? Aquela pergunta bem difícil, né? Eu vou falar qualidade de vida, cara, porque no Brasil eu tinha. Bom, eu trabalhava a 10 quilômetros da minha casa. É pouco. É nada 10 quilômetros. Eu levava Sim, quase 2 horas de carro. Era caramba. quase 2 horas. Era muito longo, era muito complicado o trânsito. Eu saía de casa, sei lá, 8 horas da manhã ou 7 horas da manhã, chegava no trabalho às 9, saía do trabalho às 6, chegava em casa às 8 horas da noite. Era todo dia, isso é estressante. Trânsito. É você querer sair do carro e bater em alguém, sabe? Isso que a gente não sente aqui. Quando eu vou pro Brasil, que eu vejo eu tenho esse sentimento de novo, de desespero. Gente, no Brasil, hoje eu dirijo igual velha, você não tem noção. Sabe aquela senhorinha que demora para passar a marcha, vai, olha, eu sou dirigindo assim agora, porque eles são aqui assim. No Brasil eu era o pateta, como que era? O pateta maluco lá, sabe? Virava um demônio no carro. No Brasil era assim. E aí quando você começa a pegar o ritmo deles aqui, você começa a ver que é diferente. A gente não precisa correr tanto. Vamos mais devagar. Mesma coisa trabalho. Eu entrava no trabalho às 9, saía, sabe lá Deus que horas, 10 da noite, plantão de madrugada. Às vezes eu tinha que virar a madrugada, ficar tipo 2, 3 dias sem voltar para casa. Gente, aqui há 5 anos praticamente que eu tô, dá para contar nos dedos os dias que eu precisei trabalhar no fim de semana. Não, no fim de semana dá para contar nos dedos mesmo, aqui ó. Fazer hora Caramba. extra, trabalhei um fim de semana tudo bem, na minha área de volta, né? Claro, eu Aham. trabalho, contei, na minha área eu trabalhei um dia de fim de semana. É, então, assim, essa qualidade de vida, sabe? Tá vendo aqui, ó, não abri a cortina, mas tá um sol filha da mãe lá fora, tá um calor do caramba, Aham. aqui tá 14 graus hoje. E é estranho, né? Falar 14 graus tá calor. Mas tá, mas tá um calorzão. E hoje não, mas nos outros
verões, né, que tiveram. Então, assim, chega às 5 horas, o pessoal do trabalho fala assim, gente, ó, vambora, não vamos ficar até mais, vamos todo mundo embora porque vamos curtir a família, sabe? Vamos curtir o sol. Tem gente que tira folga, dia de folga, pra, tipo, ficar no parque, sair um dia com a família porque tá sol, porque aproveita. Então, acho que tudo isso é o que eu mais gosto na Irlanda. E aí, junto com a segurança, né? Ah, junto com a segurança. A segurança não precisa nem comentar, né? Mas assim, a questão de tudo que você falou também, eu acho que é uma coisa que eu gosto muito, que eu gostei muito da Irlanda. E estão perguntando aqui, tem algum lado negativo? O que que você acha? Só não vale falar chuva e vento. Não, tô brincando, vale sim. Não, eu acho que tem uma coisa que é negativa, depende do ponto de vista de quem não gosta ou de quem gosta. Eu sou um cara que sempre gostei muito de frio, tá? Ah, então eu gosto daqui. Agora, uma coisa que é muito ruim, realmente eu concordo, o inverno aqui ele é muito. Não é a questão do frio, cara. O frio você se acostuma, mas o lado negativo, eu acho, no inverno, a noite dura muito tempo. Então, 3h30, 4 horas já começou a ficar de noite. Quando chega o pico do inverno, lá que é de noite mesmo, 4 horas da tarde, cara, é breu. E aí vai até as 9 horas da manhã do dia seguinte. Então é muito tempo de noite. Isso tende as pessoas a ficarem um pouco mais depressivas. Falta de vitamina D, nosso sistema imunológico fica com déficit. Então, é muita coisa que esse grande período de inverno eu acho que atrapalha. Isso eu acho ruim. É um ponto negativo que eu tenho para mim. Mas aí você toma vitamina D, você aproveita esse tempo mais escuro, mais dark aí, para fazer alguns encontros com os amigos em locais fechados, para encontrar pessoas, para falar com pessoas. Você dá uma contornada, sabe? Então, eu acho que é um ponto negativo que, assim, em geral, o frio você se adequa, cara. O frio você põe 8 blusas e, tipo, tá de boa. O que deve acontecer muito é você sair para o trabalho no escuro e voltar no escuro, né? Então você nem vê a luz do sol, só pela Imagina, janela. não, isso quando você tem janela. Imagina o cara que trabalha e não tem janela, que ele entra de noite e sai de noite. Sim, isso Aí é pesado. dá um treco na cabeça mesmo. Deixa eu ver aqui. Outra pergunta difícil, adoro perguntas difíceis. Por qual país trocaria a Irlanda? Tem Cara, alguma coisa em mente? Algum país que você já ó, visitou? esse só foi fácil porque eu postei esses dias falando algo assim, sabe? Que país que eu moraria? Eu moraria, acho que na Holanda. Pra quem já foi lá. E ó, eu não fumo maconha, tá? Já vou avisando, nem cigarro, não bebo. Mas eu fui pra Amsterdã. Cara, que cidade. Que povo civilizado. Que cidade organizada. Que país lindo. Sabe, as coisas lá, eu gostei muito de lá, me encantou. Todo lugar que a gente vai, eu e minha esposa, nós vamos, a gente fica assim, será que eu moraria aqui? Poxa, mas será que eu gostei disso? Será que eu gostei daquilo? Claro que a gente tem a visão turista, né? Uhum. Eu tinha um sonho, meu sonho era morar nos Estados Unidos. Nossa, quero morar nos Estados Unidos. Quero viver tudo que eu já vi nas séries e filmes, sabe? Fui pra lá, fiquei 10 dias, acho, a primeira vez. Fiquei, meu Deus, é o país dos meus sonhos, eu vou morar aqui para sempre, eu não sei o quê. Voltei pro Brasil, falei, preciso estudar, tirei 35 dias para morar lá, para ficar lá estudando inglês. Não, não moraria lá, sabe? Quando você passa a não ser turista e fica num Uhum. lugar como, não residente, porque eu só fiquei 30 e poucos dias, mas você passa a ter a visão de alguém que vive mesmo, é diferente. Quando eu fui de turista, eu não pegava o horário de pico no metrô, eu sempre estava contra fluxo, eu estava nos passeios, enfim, quando eu fui estudar, que eu tinha horário, que eu tinha não sei o que, eu vi como que é difícil, e como é uma cidade tão grande, eu fiquei em Manhattan, né? Como é um lugar tão grande quanto São Paulo, e tem os mesmos problemas que lá. Então a gente Sim. reclama, fica olhando só a grama do vizinho do país do lado, e nosso país é muito bom também, cara. Eu não tô falando que assim, eu não voltaria ao Brasil porque é ruim, eu não voltaria ao Brasil porque minha vida é outra hoje. Eu amo o Brasil. Eu, de verdade, hoje eu dou muito mais valor no meu país do que eu dava antes. Uma coisa que você estava falando aí, eu estava refletindo, muita gente, quando vai a Dublin, né, que é a cidade onde você mora, que,
que a gente está conversando, e vai a turista, vai a turismo é muito diferente, porque você fica no centro e o centro é realmente muito tumultuado. Muitas É. vezes você não conhece outros lugares, muitas vezes você não vai nos cliffs. Eu estou falando para quem faz o turismo de 3, 4 dias, então acaba achando a cidade muito estranha. Mas geralmente as pessoas que vão a turismo e as pessoas que moram têm uma ideia totalmente diferente da cidade. Porque é isso que você falou, né? A primeira impressão é que fica. Você vai para uma cidade, aquele centro lá onde fica o Spar, é cheio pra caramba. Você vai ter aquela impressão que a cidade é super cheia. Se você chegar em Dublin sexta-feira, então, você vai ver o Temple Bar super lotado. Então, eu acho que para todas as cidades que forem visitar, inclusive Dublin, é bom ficar mais um tempo, ficar uns 7 dias, 10 dias, para vocês terem uma noção de como que é a cidade. Eu gosto É, muito. meus, Pode falar. desculpa, meus pais vieram para cá, logo que eu cheguei aqui, em 2016, eles vieram para cá, ficaram exatamente isso, 3 dias. Aí eu falava, vem para cá de novo, meus pais. Não, eu não gostei, não quero voltar, é muito frio, eu não quero, não gostei, não gostei, não gostei. Decidiram ir embora do Brasil. Pergunta se eles querem ir embora daqui hoje. Estão morando aí? Estão morando aqui. Ah, você conheceu eles? Sim, pô. Estão morando aqui, não, não vão, não querem ir embora, porque eles, exatamente o que você falou, eles tiveram um olhar de turista, e hoje, quando eles têm um olhar de residente, eles viram que é diferente daquilo que eles viram. A mesma coisa eu nos Estados Unidos. Eu tive um olhar de turista, e quando eu tive a visão de residente, but not, eu tive uma visão diferente, tipo assim, não, não quero morar aqui, entendeu? É justamente o que você falou. Tanto que quando eu levei minha mãe, né, que você também conheceu, eu fiz questão de fazer um roteiro diferente do que o que as pessoas fazem, né? Comecei lá no Grand Docks, tipo, mostrando Dublin nova e depois indo mostrando outras coisas. Porque se ficar fazendo um roteiro mesmo tradicional de qualquer cidade, a gente acaba até perdendo o encanto, né? Às É, vezes a cidade é maravilhosa, igual Amsterdã. Aí tem gente que odeia Amsterdã porque faz uns roteiros muito ruins. Então é bom você, tipo, Amsterdã não é só droga, Amsterdã, pô, uma das cidades mais bonitas que eu já visitei. sim, E muita sim. gente acha que vai lá, é só maconha, é só droga. E não é, pô. O que tem de Nossa, cultura lá, e educação, e o povo, pô, enfim. pra você ver como quando eu fui para Amsterdã, eu fiz um rolê tão diferente que eu e minha esposa a gente foi numa fazenda orgânica a pé. Caramba. Ah, não, a gente foi de ônibus, mas depois é um caminhão que a gente anda a pé, dá pra ter de bicicleta, tá? Foi a pé, Aham. nessa fazenda orgânica, nada a ver com o rolê, com nada, cara. A gente foi porque alguém indicou, a gente foi. E foi uma tarde, assim, super gostosa, que a gente, sabe, viu coisas que eu nunca tinha visto. Fui mexer com cabra, sei lá, dar uma madeira para bode, essas coisas. Mas é rolê aleatório? É muito aleatório. Iria de novo? Não. Mas foi diferente, sabe? Aquele ponto de ir para Amsterdã e ficar só, tipo, ir na rua lá das meninas profissional, ou ou maconha, não sei. Eu não fiz nada disso. Eu queria que você falasse, eu vi duas pessoas falando, e eu acho isso importante falar. Não sei se a pessoa foi por turismo ou se ela viveu. Ela disse que achou a cidade de Dublin, né, muito violenta, um pouco violenta, e também que tinha muito naná, muito furto. Assim, eu, pelo que eu já vivi muito menos do que você, mas assim, existe isso em qualquer lugar, né? Eu acho que isso existe em qualquer lugar. Comparado com o Brasil, sei lá, 500, 1000 vezes menos, mas é só, acho que dar uma olhadinha para onde você vai andar e também não consumir tanto grupos no Facebook, porque os grupos do Facebook assustam muito mais do que a própria cidade. Cara, a primeira coisa os grupos do Facebook são muito bons para você se adequar, não, se ver onde você está indo, sabe? Se aprender, descobrir, pegar informações. Mas muito grupo no Facebook é quase um Datena, tá? Escorre puro sangue e ódio e, meu, não compensa. Eu saí de todos os grupos do Facebook porque não dava, não dava, não dava. Sobre a cidade ser violenta, eu não vejo violência própria, tá? Tipo, assalto na rua, sabe? Uma pessoa apontar a arma na cara da outra aqui, isso não existe. Existe sim violência. Aliás, onde existe o ser humano, existe violência, né? Não tem o que fazer. Agora, sobre assalto, por exemplo, você dificilmente vê assalto. O cara chegar, existe também, mas dificilmente você vê o cara chegar com uma arma assim e falar assim, me passa as suas coisas. Não, o cara aqui ele vai trabalhar muito mais no furto. Vai esperar você dar uma bobeira e roubar. Agora, bicicleta,
amigo, você tá em Dublin, colocou sua bicicleta, não tá travada direito, é abraço, tchau. Os caras são mestres em roubar bicicleta. Agora, se você logo vê quem são as pessoas que são esses caras ruins, né, esses nanados da vida, você logo vê quem que é, você percebe quem que é e você sempre sai, sabe? Aconteceu uma situação muito estranha. Um dia eu tava jogando bola na rua. Aqui tem umas quadras ah, públicas, né? Na rua, para jogar bola. E eu tava jogando bola com os brasileiros. Aí começou a chegar uns moleques assim, jogar bola. Joguei bola com eles, fiz amizade e tal. Mas não vi que era tudo uns naná assim. No dia seguinte eu fui no McDonald's, eles me reconheceram. Falei, e aí, beleza, beleza. Eu entrei no Mac com eles. E o segurança expulsou todo mundo, inclusive eu. Caramba, sério? Me passei por naná aquele dia. Caramba. Mas é isso, né? Eu acho que existe muito essa. Óbvio que todo mundo vai reclamar de alguma coisa, não existe. Até a TPM na Irlanda comentou aqui que, comparado com a Suíça, Dublin é violento. Mas, assim, é uma cidade super tranquila, né? Você pode andar por. Eu morei, a gente já conversou sobre isso. Alguém falou aqui que morou em Smithfield também. Eu morei lá também. É Summerhill, né? Summerhill. É... Smithfield é bom. Summerhill é complicado, mas tipo assim, não me aconteceu nada. Com certeza, se fosse alguma coisa parecida aqui no Brasil, me aconteceria. Então, acho que é bola pra frente e quanto mais afastado do centro, mais você vai ter essa essência aí irlandesa. Tô falando besteira? Não, não, tá certinho. Tá certo, professor. Aqui, ó, fizeram uma pergunta aqui, ó. Almante já comentou qual o custo de vida atual dele com a família e qual a média de salário para a área de trabalho deles? Não sei se você já falou isso em algum lugar. Bom, o meu custo de vida com a Nenê, vou dizer que o que aumentou mesmo foi conta de luz, porque a gente acaba lavando muito mais roupa de criança da Nenê, né? Então, o que a gente guardava a nossa roupa para lavar uma vez por semana, por exemplo, a gente passou a lavar roupa, sei lá, praticamente um dia sim, um dia não, ou às vezes depende muito do intestino da criança, duas vezes ao dia. Mas isso aumentou um pouco mais, tá? Então eu gastava, sei lá, cada 2 meses 100 euros de luz e passei a gastar, sei lá, 120 euros de luz. É o que passou, é o que aumentou. Agora, custo de mercado. Vamos ver agora que a Nenê começa a comer com 6 meses. Mas, de verdade, custo de vida por ter tido uma criança, eu ainda não senti, tá? Sobre salário, aí depende muito da área. Eu trabalho com TI e puta, TI é um range enorme. Se eu te falar que começa a ganhar X e termina a ganhar Y, eu não consigo dizer o range da área de TI e outras áreas, tá? Mas o salário mínimo? O salário, não entendi? Não, o salário mínimo tá quanto? 10 e. O salário mínimo é 10,20, eu acho. Dá 1.600 e blá. Sim. Uma coisa assim, tá? Então, se você considerar um casal trabalhando, recebendo salário mínimo, dá 3.200 euros. E aí você começa a fazer as contas, né? 3.200 euros. Se você pagar 1.300 de aluguel, você consegue ter mais, sei lá, 1.500 que você vai pagar de todas as contas. Pode sobrar uma grana boa para você viver, sabe? Então, como eu disse no começo da live, mesmo com o salário mínimo, todo mundo aqui vive, muitas vezes sem luxo, mas vive bem, vive decente. É só sair do centro que você vai morar melhor, você vai ter uma casa mais nova, equipamentos domésticos mais novos, uma casa mais gostosa, às vezes uma casa maior, pelo preço que você pagaria no centro, por exemplo. É tudo assim, gente, questão de oportunidade e achar a hora certa no lugar certo. Acho que agora você deve estar. Agora, lógico, né? Por causa da quarentena, mas assim, por causa do bebê também. Mas de entretenimento, você consegue fazer bastantes coisas aí a preços acessíveis? Porque tem card do cinema, né? Que você paga menos. Assim, o que que você gosta de fazer de entretenimento? Olha, vamos pensar no cenário que não é o atual, por causa da Uhum. quarentena, mas como eu moro muito longe do centro, acaba que eu não vou muito no cinema. Aliás, eu basicamente não vou muito no cinema. Eu assisto muito filme, consumo muito Netflix. Ah,
agora a Amazon Prime ou um dia a Disney Plus, quando eu resolver comprar. Mas, por exemplo, no cinema, você vai, para quem vai muito no cinema, tem um cartão aqui. Cara, agora eu não vou lembrar o preço dele. Eu vou chutar, tá? O preço desse cartão. Uhum. Que custa mais ou menos uns 25 euros por mês. E você pode ir no cinema quantas vezes quiser. Estou dizendo quantas vezes quiser, real. Se você quiser sair de um filme e entrar no outro, você pode. Entende? 4 vezes no mesmo dia, você pode. Então, é bacana. Tem muito parque para você ir aqui, tá? Muitos parques que você pode ir. Não vai, shopping, por exemplo, não vai ter aqui. Shopping, por exemplo, a galera tem um shopping grande aqui na cidade que a galera vai, que é o de Dundrum, e a galera não fica muito dentro de shopping. É um pouco diferente do que é no Brasil, sabe? Eu lembro que quando eu ia no Brasil, diversão era ir no shopping, sabe? Uhum. Aqui não, aqui a diversão a galera vai no parque, a galera se encontra, a galera vai nos pubs. Pub, a galera vai muito no pub. Eu também não sou muito de ir no pub, nunca fui. Ia quando eu vou com algum evento, algum amigo. O pessoal vai muito para pub, muito para balada. Então, eu acho que o Álvaro, que ficou aqui uns 3, 4 meses, foi muito mais para pub e balada do que eu. Eu acho que eu fui na Dices 2 vezes, uma com você Sim. e uma porque era trabalho, senão eu acho que eu E não uma porque foi teria ido. obrigado. As duas foi, né? Obrigado. Senão, eu não iria não. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. É, é meio redundante, mas não sei se você. É. O Marião tá legal. Amanhã vai ter live com o Marião, então fiquem ligados aí que 1 hora horário de Brasília ou 5 horário de Dublin. Qual a maior dificuldade da Irlanda como um todo? Você vê alguma dificuldade? Adaptação, talvez no começo? Cara, é muito. Essa pergunta, assim, né? A gente tem que focar num É, lugar. Eu acho que a maior dificuldade depende muito, cara. Quem vem sem inglês, a maior dificuldade é se comunicar. Quem vem sem grana, a maior dificuldade sei lá, respirar e esperar as coisas darem certo. Depende muito, cara, depende muito. Eu acho que se eu pensar como intercambista, que eu fui também, eu também vim como stamp tour, eu também vim como estudante. A minha maior dificuldade naquela época foi o que acho que mais me deu dor de cabeça, dor de estômago, foi a acomodação. A acomodação é um problema. Aliás, eu vou dizer assim, acomodação para todo mundo, porque você pode ter a sorte de encontrar rápido, tá? Ou você pode não ter a sorte de não encontrar tão rápido. Ah, onde eu moro aqui, por exemplo, a empresa que eu trabalho ia mudar de prédio, ia mudar todo mundo para um prédio, mas tipo muito longe. Ia ficar, sei lá, 2 horas de transporte para mim, e 2 horas aqui é muita coisa, muita coisa. Então eu comecei a procurar outra casa, e eu e minha esposa trabalhamos na mesma empresa. Então, a gente começou a procurar outra casa e levamos, mesmo com todos os documentos, mesmo com todas as cartas que eles pedem, com histórico aqui, com carta de empresa, a gente levou 3 meses para conseguir uma casa. caramba. Por quê? Mas calma aí, por quê? Porque a gente queria, específico, queria 2 dormitórios em tal região para ficar mais fácil para o trabalho. Mesmo assim, estou dizendo que ainda com todas as documentações é um pouco mais complicado. Então, a acomodação eu acho que é a maior dificuldade como um todo, porque não só para nós brasileiros, não só para estudante, acho que para o geral, eu diria assim, sabe? É um assunto que eles estão batendo muito na tecla aqui, o governo está batendo muito na tecla, porque está ruim para todo mundo. A Irlanda ficou mais ou menos uns 10 anos sem construir nada novo. E depois que teve crises e agora com o Brexit, eles começaram a ter que se coçar, sabe? Porque começou a ter muita gente e pouca casa. Então, por isso que a demanda da lei da demanda e oferta começou, o preço dos aluguéis começou a subir muito, tá? Eu morei em 2017 aí, quando eu voltei agora em 2020, aquela parte ali do Grand Docks e tal aumentou bastante, né? Tem construção demais por ali, prédio residencial. Alguém tem pergunta? Pode fazer pergunta aí, que daqui a pouco vai acabar o tempo da live. Deixa eu ver assim. Aqui estão fazendo uma pergunta, não sei se isso vem ao caso, se isso é verdade. Tem dificuldade e preconceitos para casa com pet? As pessoas, os landlords, os donos de apartamento aqui, eles tendem a não gostar muito.
Então, quando você for alugar a casa, você tem que falar, olha, eu tenho quero alugar essa casa e eu tenho um pet. E a landlord te aceita ou não. Por que esse preconceito? Eu não sei. Eu nunca tive cachorro, eu nunca tive gato, nunca tive animal nenhum. Então eu não sei te dizer. Não sei se eles destroem o apartamento, não sei se eles fazem xixi no luz. Eu sinceramente não sei. Então eu acho que deve ser alguma coisa que algum momento deve dar pro animalzinho que os caras não gostam. Mas assim, não é geral, tá? Só tem casas que já falam que é pet friendly. Então eu acho que é mais difícil, é mais difícil. É igual achar casa para casal. É um pouco mais difícil, tá? Quando você achar vaga para casal. Mas encontra sim. Então, Leva um fazendo tempo, mas encontra. outra pergunta aqui, eu acho que é meio complicado assim de responder, talvez. Qual é a diferença de Cork para Dublin? Tipo, fora o tamanho. Cara, eu fui em Cork acho que 2 vezes só. E além do tamanho, que Dublin é um pouco maior, as oportunidades de trabalho são as mesmas. O problema de acomodação são os mesmos, até onde eu escutei. Mas assim, é um pouco menos concorrido, parece. Se você me perguntasse qual a diferença entre Cork, Dublin e Cork, Dublin, Cork e, sei lá, uma cidade menor, vou falar aqui, sei lá, não sei, uma cidade Galway. menor, aí sim, igual ainda é a quarta maior cidade Sim. da Irlanda, né? Mas assim, a real diferença, cara, não vejo muito. A vantagem de Dublin é que meio que tudo acontece aqui, né? Então tem mercado brasileiro, tem muito restaurante brasileiro. Eu já não vejo tanto isso em Cork ou em Galway. Eu sei que tem, mas não tem tanto. Aqui você vai no centro ali, tem 5 lojas de produto brasileiro. Até os asiáticos vendem produto brasileiro. Aliás, se você mora numa cidade que não tem mercado brasileiro, procura no mercado asiático, que geralmente eles têm, tá? Então, Boa. sinceramente, eu já morei em Limerick e gostei muito. É uma cidade menor, tinha menos gente na rua, mas menos oportunidade de trabalho. É tudo, sabe, a mesma coisa que você falar, Proporcional. morar em São Paulo, ia falar Campinas, mas é uma cidade grande. Mas morar em São Paulo no interior é a mesma coisa, sabe? Aqui outra pergunta. Quem é cidadão europeu, as coisas se tornam mais fáceis na Irlanda? Acho que sim, né? Sem dúvida, cara, sem dúvida. Quem é cidadão europeu, as coisas ficam mais fáceis. É ruim falar isso, mas ficam. Mas não é tipo, nossa, muito mais fácil. Não, é mais fácil para arrumar emprego um pouco, porque não tem a burocracia de às vezes ter que pagar o visto. Isso, claro, para o emprego permanente, enfim. Ou, nossa, fica mais fácil alugar um apartamento. Eu, sinceramente, não vi. Eu aluguei meu primeiro apartamento. Eu e minha esposa éramos estudantes, Stamp 2. A gente não era europeu ainda. Depois de um tempo que eu consegui meu passaporte. Então, tem algumas facilidades, sim, mas nada que você, como estudante, não consiga também. Aqui Nada que. estão mandando aqui, na verdade, é só uma citação. Moro em Malta, fui para Dublin para visitar, chocada com a quantidade de mercado e estabelecimento brasileiro. Meu sonho que tivesse aqui. É, É, realmente, né? A comida irlandesa eu acho ela não acho tão agradável, não tão muito boa. Tipo, a comida brasileira é muito boa, né? Então, acho que dá para sanar todas as faltas do Brasil com os sim. restaurantes e todas as coisas muito boas mesmo que tem aí. Sim, Você eu não acho fica que nem não com tem. saudade da comida, né? Não, é isso que eu ia falar. Não tem nada que tem no Brasil que não tem aqui. Assim, não tem nada, não. Desculpa, vou refazer essa frase. Nem tudo, quase tudo que tem no Brasil tem aqui, menos o sol. Quase tudo que tem no Brasil tem aqui. Então tem produto que às vezes você não encontra. Você vai no mercado brasileiro, você tem. Se você não acha, vai no mercado indiano que você tem. Em último caso, sei lá, não tem. Outro dia o pessoal do Goiânia me pediu, outro dia, faz muito tempo, se eu sabia onde tinha pequi. Eu encontrei no mercado brasileiro, encontrei nos asiáticos. Então sempre encontra, sabe? Pode ser que E não tinha seja pequi aí na barato. Irlanda? Tem. Pode ser Caramba! que não seja barato. Pode ser que não seja barato. Mas tem. Aham. É, porque é complicado, pô. Vem lá da Frutos do Cerrado, pô, ir pra Irlanda, pô, legal mesmo. No Rio de Janeiro você não encontra. E na Irlanda você encontra. Olha isso. Ó, a Flávia Carvalho aqui está falando que muito mais fácil. Os jobs são dados, primeiro lugar, quem tem passaporte, quem tem cidadania europeia. Depende muito do trabalho. Às vezes a pessoa já tem o Stamp 2, às vezes a pessoa. Depende, às vezes o trabalho ele quer alguém para trabalhar o dia inteiro e o estudante não pode, sabe? É,
às vezes é um trabalho que requer o Stamp 4, ou precisa ter disponibilidade de horários que o estudante não tem. Então, é bem relativo, assim, depende do trabalho, depende da oportunidade, mas, assim, é mais fácil, sim, para quem é cidadão, mas nada que dificulte para o estudante padrão como eu também era. Tem uma pergunta aqui também, ó, que mandaram agora. É difícil arrumar emprego na Irlanda? Tem vagas? Óbvio que tirando essa parte que a gente está vivendo, como se fosse dias normais aí. Isso provavelmente por intercambista. Eu rebato a pergunta assim, é difícil arrumar emprego no país, na cidade que você está? É a mesma coisa aqui, tem emprego para todo mundo. Não tem isso de não ter emprego. Mais uma vez, o cara que ganha salário mínimo aqui, até o estudante, cara, quando ele trabalha 20 horas semanais, ele vai tirar, sei lá, 800, depende do que fizer, 850, 900 euros no mínimo por mês, trabalhando 20 horas por semana, sabe? Aham. Dá para se manter, dá para se manter. E não é difícil arrumar emprego. Só tem que ir atrás, procurar, fazer contatos. O seu flatmate te indica para alguém, ah, eu moro sozinho. Tá bom, então, sei lá, o cara da sua escola te indica. Sempre tem. Eu optei, quando eu vim para cá, eu me estruturei para ficar 6 meses sem estudar. 6 meses sem trabalhar. Foi meio que meu gap year, mas foram só 6 meses. Aham. E aí eu me planejei para isso, fiquei esse tempo sem trabalhar. Quando eu decidi, falei, não, agora acabei meu curso, eu vou trabalhar, cara, na semana seguinte eu estava empregado. Entende? Então depende de você sair de casa, ir bater perna, procurar, que encontra sim. Tem sim. Agora, se é É fácil, depende de cada sair um. da zona de conforto, né? Sair dos pubs e entregar currículo e fazer os É. contatos. Cara, já tá quase acabando aqui. Acho que daqui a uns 5 minutos o Instagram vai derrubar a gente. Então, antes que derrube, queria agradecer imensamente aí por esse papo. Lembrar também para a galera que está assistindo que tem vídeo lá no canal com How Much. Tem vários vídeos, né? Na verdade, né? A gente já fez várias parcerias, estão lá no Estruturando Ideias. Queria que você deixasse um recado aí para todo mundo. Enfim, uma frase de amor, qualquer coisa que você quiser. Faça amor, não faça guerra. É, eu quero dizer só o seguinte, assim, tem muita gente perguntando, pode ser que esteja nessa live, dizendo assim, devo cancelar meu intercâmbio por causa do Boa. coronavírus? Não, não. Talvez dá uma segurada agora, adia para o ano que vem, é mais seguro, mas não cancele. Não cancele seus planos, não cancele seu sonho por nada. É seu sonho, é seu plano, é sua vontade, vai lá e faz. O máximo que você pode fazer é adiar um pouquinho, mas depois você retoma. Não desiste, não desiste. Então, se você que está assistindo e estava com plano de vir para cá, vem assim, dá uma segurada e daqui a pouco você vem, que daqui a pouco tá tudo certo, tá tudo normal. Daqui a pouco a gente está podendo sair de casa de boa, respirando ar puro, limpo e vivendo de volta. Não vejo hora, não vejo hora de Não poder. cancele, adie, né? Não cancele, é isso aí. Aqui, só mais uma pergunta, uma Hum. pergunta boa, na verdade. Como os brasileiros com trabalho informal estão se virando aí na Irlanda? As contas não param de chegar. Como fica a questão do aluguel? É complicado. Trabalho informal é o cara que às vezes até tem PPS, mas não paga as taxas semanalmente ou mensalmente por ele. Até onde eu sei, parece que o governo está contribuindo sim, ajudando com quem também tem um trabalho informal, tá? Sim. Acho que talvez a pessoa tenha que comprovar alguma coisa, que estava aqui, enfim. Aham. Mas eu não tenho certeza disso. Eu não apliquei para esse negócio, né? Então eu não estou Sim. sabendo 100% para que. Eu sei que quem trabalhava, a pessoa que trabalhou nos últimos X tempos, conseguiu Vai numa ganhar. boa. E quem não trabalhava, quem tinha trabalho informal, aplicou e acho que está sendo revisto, alguma coisa assim. Mas eu acho que também consegue, pelo que eu li. Algumas pessoas conseguiram. Show. Então, mais uma vez, cara, eu queria te agradecer, ó, em sua homenagem, ó, botando meu chapéuzinho, meu Essa é antiga, hein? chapéuzinho. Essa é antiga, ó, meu chapéuzinho da Irlanda. E queria convidar vocês também amanhã para a live com o Marião. Amanhã vai ter mais Mito, live. Marião. Mito, Então, Marião. pena que não dá para dividir a tela em três, né? Porque seria uma honra estar vocês
vocês três. Vocês três não, vocês dois. Bonitos desse jeito. Tudo bem que eu engordei nessa quarentena, mas pô, logo ele. Mas, pô, valeu mesmo pelo papo. Espero que isso passe, né? Tudo que a gente está vivendo aí passe o mais rápido possível para que a gente possa encontrar as pessoas que a gente gosta, abraçar, dar um beijo. E é isso. Beleza, obrigado. Quando quiser de novo, me chama que eu tô aqui com todo mundo. Tamo junto. Então, valeu, cara. Tudo de bom. Falou. Um abraço. Vou tirar porque tá muito quente. Tchau, tchau. Valeu, galera.